Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Alegrei-me quando me disseram amém. Coisa boa estarmos juntos, né, irmãos? Louvando a Deus. Cristolândia firme e forte aí. Muito bom. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 8. Nós estamos, como já foi dito, encerrando a campanha de missões. Eu não sei se está muito alto, ou é só o meu retorno que está alto. Está alto? Então pode baixar um pouquinho, né? Que é bom ouvir na altura certa, né? Mesmo com a minha garganta, de vez em quando tem que dar uma. Então, estamos encerrando a campanha, né? As ofertas vão ser ainda recebidas mais adiante, e eu quero falar de um assunto muito importante, quando se trata especialmente da obra missionária. E quando você estiver acompanhando aí a leitura do texto, você já vai ver de que assunto vamos falar, claro, né? Sempre baseados na palavra de Deus, com uma interpretação correta da palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 8, diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade, porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Maravilha de Deus, né? Texto maravilhoso, irmãos. Eu quero falar sobre a contribuição financeira. A gente não trata sempre disso, não vive martelando em todos os cultos este assunto, mas hoje nós precisamos conversar um pouquinho sobre esse esforço que devemos fazer na obra missionária. Esforço, e eu repito, esforço, porque, irmãos, é privilégio ganhar almas para Jesus. É privilégio sustentar missionários no campo. Ah, irmãos, não tenham dúvida disso. Eu sei que pessoas egoístas, gananciosas e até avarentas e infiéis não gostam de ouvir sobre isso. E já vem o pastor falando sobre isso. E olha que eu preciso até falar mais, não é, irmãos? Vocês sabem disso. Quem está aqui sempre nos cultos sabe que a gente não fica batendo nessa tecla. E há dois extremos
quando se trata de contribuição financeira. Dois extremos. Quais são os extremos? O primeiro é não falar, não tratar do assunto, não abrir a Bíblia e ver que a Bíblia trata sobre isso, no Antigo e no Novo Testamento, e bate nessa tecla. O outro extremo, irmãos, é desvirtuar o assunto, isto é massificar, falar demais e não ser verdadeiro na interpretação do texto, fazendo apelação com promessas falsas. Esse é o outro extremo, irmãos. Parece que quer pegar na goela da pessoa, assim, no pescoço, para ela contribuir de qualquer forma. Então são extremos. Qual é o equilíbrio? O que é certo? Tratar deste assunto, conforme a Bíblia nos ensina. Tratar do assunto, porque Jesus tratou desse assunto, os apóstolos trataram deste assunto, os profetas trataram desse assunto, os patriarcas trataram deste assunto. Quem está acompanhando a leitura da Bíblia aí, né, está vendo como Deus orienta o seu povo, nos dízimos, ofertas, nas primícias. Olha só como Deus orienta Moisés a ensinar o povo. Irmão, Jesus abordou esse tema, sabe quantas vezes? 90 vezes. 90 vezes. Das parábolas que Jesus contou, 49, 24 mencionam este assunto. Por quê? Por quê, irmãos? Porque nós somos apegados ao dinheiro. O ser humano é apegado ao dinheiro, aos bens materiais, às coisas terrenas. Então, Jesus nos dá um alerta, irmãos. Olha só o alerta de Jesus. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará o coração. Irmãos, prestem atenção nesse alerta de Jesus. Onde estiver o seu tesouro, isso é, aquilo que você dá mais importância, aquilo que tem mais valor para você, seu coração estará. E Paulo, ele fala de que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. E a gente comprova isso, irmãos. E quando Jesus fala aqui do coração, ele fala de dois senhores. Jesus não trata disso em outro lugar, falando de senhor, mas quando ele fala de mamon, ele fala de outro senhor, que nós não podemos adorar dois senhores. Então isso é preocupante, irmãos. É a nossa vida, é a nossa vida, é a palavra de Deus. Nós não podemos ter ídolos. Nada pode ocupar o lugar do Senhor no nosso coração. Nada nem ninguém. Então aqui, Paulo está orientando as igrejas da Macedônia. Ele estava fazendo uma campanha nas igrejas da Macedônia,
para ajudar os irmãos da Judéia que estavam passando por lutas muito grandes. Ele faz uma campanha, irmãos. Assim, imagina, nós participamos de várias campanhas. Por exemplo, do Sul, nós participamos da campanha para socorrer os irmãos do Sul, né? Teve uma época de Petrópolis ou Teresópolis, não teve isso? Petrópolis, as igrejas. É essa a ideia que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Nós vamos fazer uma campanha para socorrer aqueles irmãos que estão passando grande necessidade lá na Judéia. É isso que Paulo está falando, irmão. E as igrejas da Macedônia, irmãos, nos dão um exemplo. Exemplo de amor a Jesus, exemplo de senhorio de Jesus, exemplo de amor à obra missionária, exemplo, irmãos, de generosidade. Por isso eu quero tirar algumas lições aqui desse texto. Deixa a Bíblia aberta aí, meu irmão, por favor. A primeira lição que aprendemos aqui, irmãos, sobre contribuição financeira, é que a contribuição financeira é uma graça de Deus concedida às igrejas. Veja o verso primeiro, por favor, deixa a Bíblia aberta aí, para você dizer assim, o pastor está falando, é isso mesmo que está falando aqui, está aqui o texto, ó. Olha só, verso 1. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Olha só, queridos, Paulo está dando o exemplo das igrejas da Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, aquela região ali. Eles foram generosos na contribuição. Paulo estava falando para os coríntios, para a igreja de Corinto, para aqueles irmãos, dizendo assim, vocês precisam aprender com outras igrejas, vocês precisam aprender o que é generosidade. Os coríntios viviam numa região rica, e os macedônios numa região pobre, irmãos. E Paulo diz, é a graça de Deus, eles cresceram na graça de dar, de contribuir. E é interessante que Paulo fala dessa palavra graça aqui nesse contexto, 6 vezes em relação à contribuição. No capítulo 8, versículo 1, versículo 4, versículo 6, versículo 9 e versículo 19. E no capítulo 9, versículo 14. Então ele diz assim, essa graça é um favor divino, independentemente do merecimento humano. É algo gratuito, é a graça de Deus que se estendeu a vocês. Quando a gente procura ser generoso, generosos, quando nós fazemos, nós estamos demonstrando, irmãos, a graça de Deus sobre nós. É isso que Paulo está falando aqui, irmãos. O prazer de ofertar. E aí estamos demonstrando a graça de Deus. Repito, os coríntios precisavam aprender isso, irmãos, porque eles estavam sendo omissos em relação a este assunto, em relação a essa doutrina. Há muitos cristãos, irmãos, que se dizem zelosos, dedicados, consagrados, mas quando fala de fidelidade nos dízimos e ofertas, quando fala de generosidade, quando fala de socorro aos necessitados, parece que tem um escorpião aqui dentro do bolso, ou dentro da carteira, que é difícil participar. E arrumam tantas desculpas, irmãos, é triste. E aí pega aqueles preletores, aqueles líderes religiosos,
que falam muitas besteiras e que são contra os dízimos e ofertas. Então, olha o que esse homem está falando. Vamos pegar esse vídeo. E até manda para outros. Triste demais, irmãos. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Abrir a palavra de Deus. Vamos interpretar a Bíblia corretamente. Queridos, ou somos fiéis ou somos infiéis. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos. Você que é casado e casada, existe marido mais ou menos fiel? Você aceita um marido mais ou menos fiel? Uma esposa mais ou menos fiel? Você aceita? Você concorda com isso? Não. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é. Não existe crente mais ou menos. Não existe salvo mais ou menos. Ou é ou não é. Meus irmãos, a Bíblia, repito, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de dízimos e ofertas. Aí tem pastor que fala assim, Black Friday de dízimo. Vamos fazer a promoção. E o outro fala assim de trízimo. Trízimo. A Bíblia não nos autoriza a fazer essas coisas, irmãos. A Bíblia fala de dízimo. Vai no dicionário ver o que diz, o que quer dizer dízimo. Vai no Aurélio. 10ª parte. Nós não podemos fugir disso, irmãos. 10ª parte daquilo que recebemos. Aqui está a teologia do dízimo. Agora, quem prefere a teologia do ratinho, sabe qual é a teologia do rato? Isto é, do ratinho. Como é o nome dele, gente? Desse que dirige um programa aí na TV, Ratinho. Carlos Massa, é isso? Eu vi um vídeo uma vez que ele estava explicando o que é dízimo. Ele falou assim, dízimo, meus queridos, é o seguinte, você recebe seu salário, você paga seu aluguel, paga isso, compra isso, faz suas compras, tal, paga a luz, paga tudo que tem que pagar. Aí o que sobrar, você tira 10%. É a teologia do ratinho. Tem gente que prefere a teologia do ratinho, queridos. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que 10% é do bruto, porque o que vem descontado é em meu benefício. Até empréstimo que eu fiz, olha só, vem descontado. Quer dizer, eu vou tirar do líquido. Tem gente que quando recebe salário, já recebe só de tanta coisa aqui, né? Irmãos, ser fiel é fé. Grava isso, irmãos. É fé. E fé verdadeira obedece ao que a Bíblia diz. Obedece, irmãos. Dízimo é questão de fidelidade. Oferta é questão de generosidade. Dízimo se entrega na casa do tesouro. É o dízimo. Você não administra seu dízimo. É isso que a Bíblia ensina. O meu dízimo eu vou fazer isso, fazer. Você entrega na igreja, na casa do tesouro. Agora, a oferta você pode administrar.
eu quero dar um presente, uma bolsa de compra, uma cesta básica, isso aí é com você. Dízimo não. Dízimo é entregue na casa do tesouro. Mas tem pessoas que não conseguem crer no Senhor, irmãos. E eu espiritualizo mesmo. E não é espiritualizar, é dizer o que a Bíblia diz. Me diga onde que essas pessoas estão se baseando para falar o contrário. Antigo e Novo Testamento. Tem gente que não tem vergonha, irmãos. Vocês me desculpem a sinceridade, tá? Irmãos, eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Segundo, desde que eu me converti, irmãos, com 17 anos de idade, nunca eu deixei de entregar o dízimo. É porque é pastor. Não. Desde adolescente, de 17 anos, nunca deixei de entregar o dízimo. E eu sustentava com essa idade minha mãe e 2 irmãs, porque todos os outros irmãos tinham casado. Cada um tinha sua vida. E Deus nunca deixou faltar. Por isso que eu estou dizendo a vocês que é uma questão de fé, irmão. De confiança em Deus, de obediência à palavra de Deus. Mas tem muita gente que não tem vergonha, irmãos. Você já viu a vergonha que as pessoas fazem quando a Light chega lá para cortar a energia? É um negócio assim, né? Aí o vizinho apagou a luz, olha só. E as pessoas ficam chateadas. Em relação a Deus, Deus entende. Até fala assim, Deus sabe. Sabe, irmão, sabe muito bem, irmãos. E a palavra que muita gente não gosta de ouvir, de Abacuque, é qual? Abacuque não, é Malaquias. Qual é a palavra que as pessoas não gostam de ouvir? Roubará o homem a Deus? Todavia vocês estão me roubando. E Ageu usa uma expressão, recebe salário em saco furado. Saco furado, porque quem não é fiel a Deus, irmãos, o dinheiro não vai ser abençoado, queridos. Quando a gente entrega o que pertence ao Senhor, os 10%, Deus vai abençoar o que fica na nossa administração, irmãos. Deus vai abençoar e até multiplicar. Isso é questão de princípio. Quando eu entrego, Deus abençoa. Precisamos aprender isso, irmãos. Precisamos aprender. Segunda lição que eu quero tirar aqui, vai o verso 2. Vê lá o que está dizendo, irmãos. Verso 2. Vamos lá, vamos ler juntos aqui, comigo aqui. Porque olha só que versículo interessante. Há 2 contrastes aqui. Primeiro, tribulação versus alegria. Caramba, tribulação versus alegria. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Irmãos, os macedônios estavam
passando por muitas aflições, muitas lutas, muitas dificuldades, muitas perseguições. Vou citar algumas. Atos 16, precisa abrir não, Atos 16, 20. Foram levados aos tribunais dos magistrados. Filipenses 1, 28 e 29. Padeceram muito por causa de Jesus. 1 Tessalonicenses 1, 6. Estavam em meio a muita tribulação. Capítulo 2, verso 14. Padeceram. Capítulo 3, 3 a 9. Privações e tribulações. Paulo mencionando isso, que eles estavam passando, irmãos. E apesar disso, queridos, eles estavam em abundância de alegria. E eles contribuíam com alegria. Você contribui com alegria, irmão? Irmão, é você que tem que avaliar. Com alegria ou chorando e gemendo. Eu já contei aqui uma experiência de um menino, né, que os pais estavam sentados assim no meio, onde está Mozart e Klebs, né? Aí o pai, vai lá, menino. Aí tinha um gasofilaço assim, vai lá, menino, entrega essa oferta, vai lá. Não quero, papai, não quero ir lá na frente. Vai! Aí o menino foi com o envelope, chorando. Às vezes tem gente assim, irmãos, que entrega chorando, achando que vai fazer falta. Irmãos, Paulo diz, 2 Coríntios, que a gente tem que contribuir, segundo propôs seu coração, com alegria. Com alegria, com satisfação, irmãos. E o outro contraste, que é profunda pobreza versus grande riqueza. Olha só o que o texto diz, irmão. Não sou eu. A profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é bênção maravilhosa. Eles não contribuíram porque eram ricos. Eles contribuíram com generosidade, apesar de serem pobres. Está aqui no texto. E eles eram pobres, mas enriqueceram a muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. 2 Coríntios 6, 10. Que coisa maravilhosa, irmãos. Na faltura, contribuíram com fartura. Irmãos, isso é exemplo para nós. Isso é lição para nós. Confiar em Deus. Confiar que o amanhã pertence ao Senhor. Por que, irmãos, a viúva pobre deu a maior oferta de todos? E Jesus, olha o texto, Jesus estava onde, irmãos? Estava assim, ó. Imagina que aquele gasofilaço estivesse aqui. Jesus estava em frente. Jesus estava em frente. Depois você vê o texto. Vendo como eles ofertavam. E Jesus disse assim: essa viúva, com 2 moedinhas que não valiam de nada, né? Deu mais do que todos aqui. Então, irmãos, para com essa ideia de ouvir gente que fala assim: quanto maior a oferta, maior a bênção. Isso é mentira. Isso não está na Bíblia. A Bíblia fala de fidelidade. Então os pobres nunca serão abençoados, porque não vão poder dar muito. Mas as pessoas tentam enganar as outras, falando com falsas promessas.
Não é isso que a Bíblia diz. Eu digo para a classe de novos crentes e dou um exemplo, pego assim, com autorização, né, de 2 pessoas. Vamos pensar assim, a irmã aqui, pode ser a irmã mesmo, cabecinha branca, Zélia. Vamos supor que a irmã Zélia seja a maior, a mulher mais rica do Brasil. Que beleza! Aí ela tem seus investimentos, tem seu trabalho, suas empresas, e de lucro, a irmã Zélia ganha, de lucro, 100 mil reais. Estou profetizando, irmã? Eu aceito. 100 mil ela recebe. Quanto é o dízimo dela, irmãos? 10 mil. Aí ela vem aqui. Não, segura aí. Vamos usar aqui o nosso professor. Me permita, professor. Nosso professor está desempregado. Não recebe aposentadoria, recebe nada. Ele ganha 10 reais. Geralmente eu dou um exemplo de um menino, né? Ou de uma menina que não trabalha e tal, enfim. Ele ganha 10 reais. Qual o dízimo dele? R$1. Aí vem os dois, me perdoe, tá, minha irmã? Vem os dois entregar o dízimo. Aí a irmã Zélia fala assim: 10 mil? Não vai trazer nem espécie, né? Vou fazer um pix aqui de 9.900. Vou tirar 100 para fazer um lanche. E aí vem o nosso professor aqui, irmão Irã, e entrega R$1. Eu pergunto a vocês, qual dos dois foi fiel? Ela não foi dizimista fiel, e ela deu 9.900 reais. É esse exemplo que eu dou para os novos crentes, para mostrar que não é o valor. Deus não está vendo o valor, irmãos. Deus vê o coração, a fidelidade da pessoa, a fé da pessoa. É isso que nós precisamos aprender na palavra de Deus. E olha só, irmãos, essa expressão aqui é algo extraordinário. A expressão do versículo 2, veja de novo: profunda pobreza. Sabe o que quer dizer isso no original? Miséria extrema. Desesperadamente pobres. Eles tinham uma boa justificativa, né, irmãos, para não contribuírem. Mas eles não fazem isso não, irmãos. Eles contribuem pela fé. E Deus deu essa graça maravilhosa a eles. Por isso que eles nos servem de exemplo, irmãos. Porque confiaram em Deus. A vida estava nas mãos de Deus. O futuro estava nas mãos de Deus. Eles confiavam no provedor. Terceiro lugar. Abre de novo a Bíblia aí. Abre não, deixa aberta aí. A contribuição financeira é comprovação de vida consagrada. Verso 3, por favor. Porque posso testemunhar, diz o apóstolo, que na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Verso 4. Pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. Verso 5. Preste mais atenção ainda. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos
primeiro ao Senhor, depois a nós. Esse versículo é para nos deixar maravilhados, pasmados, boquiabertos, espantados, admirados e, para alguns, envergonhados. Destaco 3 coisas aqui. Olha o verso, irmãos. A disposição voluntária de dar além do esperado. Olha só, além do esperado. Os macedônios não deram apenas proporcionalmente às suas posses, eles deram acima delas. O que quer dizer isso? Deram sacrificialmente. Além da sua capacidade. Por isso que eu digo, foi uma oferta de fé, irmãos. Foi oferta de fé. Missões é fé. É fé, irmãos. João Calvino, ele disse que no seu tempo, ele lamentava que os pagãos contribuíam para os seus deuses, para os falsos deuses, para os ídolos. Eles expressavam a sua crença, eles davam muito mais do que os cristãos ofertavam para o Deus verdadeiro. E nós sabemos que há muita gente que faz isso, não conhece o Deus verdadeiro, mas estão prontos a se sacrificar pelos seus ídolos. Mais uma vez, quem está acompanhando a leitura da Bíblia toda, as pessoas se sacrificavam, entregavam os seus filhos para serem queimados em adoração a ídolos. E às vezes os cristãos, vergonhosamente, não demonstram amor a Deus, temor a Deus e obediência a Deus. Outro destaque que eu faço aqui, irmãos, a disposição de dar, mesmo quando não é solicitado. Veja aí o verso 4. Pedindo-nos com insistência a graça de participar. Eles insistiram para poderem participar. Nós queremos ofertar, mas vocês são pobres, nós queremos. E há 3 palavras aqui, você pode destacar: a caris ou charis, que é graça, koinonia, que é comunhão, e diaconia, assistência, serviço. Essas 3 palavras estão aqui, mostrando, irmãos, que a contribuição é um ministério. Irmãos, ministério cristão, participar da graça de Deus desse ministério. Hoje, repito, há líderes inflamados, querendo sensibilizar as pessoas, com falsas promessas, com barganha, você vai ganhar 7 vezes mais. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. O cristão verdadeiro, ele entrega pela graça, confiando que Deus vai suprir, irmãos. Não é pensando em receber, não, irmãos. Queridos, Atos 20, 35, mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Palavras de Jesus, irmãos. Mais feliz é quem dá do que quem recebe. Insistiram para dar. Tem gente que se esconde. Nós participamos de uma conferência missionária, conferência
de missões mundiais. Na época era o pastor Valdemiro Timichak, o secretário executivo, diretor executivo. E nós, enfim, a conferência missionária foi aqui na Tijuca, no Recreio, na Barra da Tijuca, ou Recreio, num auditório enorme, muita gente. E a conferência, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, não sei se eram 5 dias. No último dia, irmãos, ninguém tinha pedido para levantar uma oferta para missões. E, irmãos, foi a primeira vez que eu vi o povo de Deus dizer: gente, pastor, levanta uma oferta missionária, vamos levantar uma oferta missionária, vamos. E um monte de gente falando a mesma coisa, não se levantou uma oferta missionária. E aí, pastor Valdemiro falou: tudo bem, então vamos levantar. E o povo com alegria, irmãos, contribuindo para missões. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Essa satisfação, essa alegria, insistência para participar. Hernandes Dias Lopes diz que nós temos 3 motivações. Primeiro, você precisa fazer, é a lei. Segundo, você deve fazer, é a responsabilidade moral. Terceiro, você quer fazer, é a graça de Deus. Você quer, irmãos. Domingo passado nós vimos um missionário falando aqui do bom samaritano, né? Que foi lá, socorreu e tal, pagou a despesa, falou: se você pagar mais, se você gastar mais na volta, olha só, para socorrer uma vida. Nós estamos resgatando vidas, irmãos. Nós estamos libertando vidas do pecado, da idolatria. Cada vez que nós ofertamos, nós precisamos lembrar que estamos fazendo isso, libertando vidas. E tem muita gente sendo libertada, irmãos. A outro destaque que eu faço aqui, irmãos, é a disposição de dar a própria vida, não apenas o dinheiro. Olha só, verso 5 continua assim, ó: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram o quê? A si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós. Para mim aqui, irmãos, no meu entendimento, aqui está a resposta dessa liberalidade, dessa generosidade. Primeiro deram-se ao Senhor. Primeiro se entregaram ao Senhor, depois a nós. Queridos, quem não entrega a vida, não vai entregar bens, não vai entregar dízimos e oferta. Primeiro precisa entregar a vida. Por isso que eu sempre afirmo, nem todo dizimista é convertido. Eu conheço gente que não é convertida e gosta de ser dizimista. Então, nem todo dizimista é convertido, mas eu creio, irmãos, todo convertido é dizimista. Porque primeiramente deu-se ao Senhor, abriu seu coração primeiro para Jesus. Fidelidade do crente não deve ser compulsória, por pressão psicológica, por barganha, por medo, mas por amor. Amor a Jesus, generosidade. É isso que nós precisamos aprender com os macedônios, irmãos. E eles nos ensinam isso. Eu quero concluir. 3 lições que as igrejas da Macedônia nos ensinam sobre contribuição financeira. É uma graça de Deus concedida à igreja, é demonstrada pela generosidade
ou com generosidade, né? E é comprovação de vida consagrada. Eu quero encerrar contando uma história teve um terremoto no Haiti que matou 300 mil pessoas, muitos desabrigados, muitos perderam tudo. E estava lá um missionário que trabalha com a igreja sofredora, a igreja perseguida, chamado Mário Freitas. Ele é lá de Vitória, Espírito Santo. E ele contou isso. Ele que contou. Ele disse que veio ao Brasil, voltou, né, para o Brasil, e lá no Espírito Santo, especialmente na Grande Vitória, estava fazendo uma campanha para ofertas para o Haiti. E ele pregou numa igreja muito grande, e aí, depois de pregar, um grande empresário falou assim: Pastor Mário, eu quero ouvir mais, e eu quero ajudar. Aí ele, graças a Deus, vamos almoçar juntos, que a gente vai conversar um pouquinho. Aí foram almoçar, foi naquele carrão do empresário, restaurante chiquérrimo. Imagina a conta que ele pagou depois, né? E almoçaram, depois do almoço, o empresário tirou lá do bolso ainda se usava cheque, né? Hoje usa, mas é muito difícil, né? Tirou lá o talão de cheque, dobrou o cheque, destacou, dobrou, minha oferta. Aí o pastor Mário falou: cara, glória a Deus. Nem abriu, estava dobradinho, botou no bolso. Chegou em casa, curiosidade não é mole não, né? Doido para pegar para ver, né? Mas pegou em casa, R$200. O almoço, acho que foi 3 vezes mais do que aquela oferta. Aí ele contou: fui em outra igreja, no outro domingo. A igreja lá de Vitória, tem uns morros em Vitória, quem conhece ali, tem uns morros assim, uma irmãzinha que morava ali, uma igrejinha pequena. Ele falou da campanha e tal, e Haiti, nós precisamos levar a oferta para lá, tem muita gente desabrigada, tem muita gente. No final do culto, uma irmãzinha muito simples, falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Minha irmã, sim. Marcaram, conversaram. Ela falou assim: pastor, eu fui funcionária do governo. Eu era Serviços Gerais. E a turma lá resolveu entrar numa ação coletiva contra o governo. Enfim, aí insistiram para eu colocar meu nome também, para fazer parte, a ação coletiva, todo mundo tinha que entrar. Eu falei: tá bom, bota meu nome. Bem, beleza. O tempo passou, e ela contando para o missionário. O tempo passou. De repente, um advogado ligou, falou assim: preciso te entregar um negócio. Saiu o dinheiro. Entregou a ela um envelope. Está aqui a sua parte. Ela agradeceu, pegou o envelope, botou no bolso ou na bolsa, foi para casa. Não abriu, viu? Curiosidade mata, né? Não abriu o envelope. Irmão, isso aconteceu, tá? Você não é papo, não. Que tem gente, às vezes, que fica achando que a gente fica inventando história. Tá? Aí ela falou assim: eu não abri o envelope, eu tenho 2 filhos, são casados, têm filhos, têm netos.
perguntou a cada um: meu filho, você está precisando de alguma coisa? Não, mãe. O outro: não, mãe, está tudo certo, a gente tem nosso emprego, tem o salário. Por quê? Não, porque eu recebi um dinheiro. Aí explicou de novo, né, que eles sabiam, falou, aquele dinheiro saiu, e eu senti no coração o desejo de ofertar para a obra missionária. Aí eles: mãe, a senhora faz que o dinheiro é seu, pode fazer o que quiser. E ela contando para o missionário pastor Mário Freitas. E ela falou assim: pastor, o envelope está aqui, eu não abri ainda. Isso tinha acontecido há uma semana. Aí o pastor Mário disse: de jeito nenhum, a irmã precisa melhorar aí sua casa, comprar suas coisinhas. Não, eu não vou aceitar. Aí aquela irmãzinha simples olhou séria para ele e falou assim: o senhor não se atreva a desobedecer a ordem de Deus, a contrariar o que Deus falou no meu coração. Aí ele: tudo bem, já que é assim, né? E aí, vamos abrir o envelope? Vamos. Abriu o envelope, irmão. 38 mil reais. Isso já tem, né? 38 mil reais. Ele falou: vocês precisavam ver a satisfação daquela irmãzinha, a alegria dela estar dando aquele dinheiro todo para a obra missionária. Aí ele chegou a duas conclusões, irmãos. Isso o pastor Mário Freitas falando. Ele diz assim: a primeira conclusão que eu cheguei é que não são os ricos que sustentam a obra missionária, são os pobres. São os pobres. E a segunda conclusão que eu cheguei, irmãos, é que a obra missionária é feita com ofertas, não com dinheiro. Com ofertas. E é verdade. Irmãos, os macedônios nos dão um exemplo maravilhoso aqui. E aí? Como eu fico diante da palavra de Deus? Como eu fico? Irmãos, eu tenho aqui o resultado. Nós estamos com 30 mil e alguns quebradinhos. Depois o irmão vai botar lá no quadro. Só 2 classes já alcançaram o alvo. Irmãos, isso é muito pouco para uma igreja do tamanho da nossa. É muito pouco. Eu louvo a Deus, irmãos, porque tem gente aqui que dão uma oferta sacrificial, que renunciam muitas coisas por missões. Mas eu tenho certeza que a maioria não está fazendo um esforço sacrificial. Gostaria que você refletisse sobre isso. Curve sua cabeça, por favor. Os macedônios me ensinam a ser mais fiel a Deus, a contribuir com mais generosidade, com mais sacrifício. E eu decido nesta manhã
fazer mais pela obra missionária. E eu gostaria que essa decisão fosse sua também. Eu não sei como é sua vida financeira. Eu não sei. E não vou colocar faca no seu pescoço, mas de jeito nenhum. Nunca fiz isso. Não é agora que vou fazer. Mas diante do que a palavra de Deus nos ensina, irmãos, eu acho que nós podemos fazer mais. Tem gente que contribui para o seu time de futebol e tem uma mensalidade. Nós pagamos os nossos impostos e não deixamos de fazer isso. Nós fazemos muita coisa, irmãos. Fazemos festa, comemos um monte de coisa gostosa, e não é que seja errado, mas eu acho que neste momento nós precisamos fazer um esforço maior. E eu te convido a fazer isso, a tomar essa decisão hoje. Diante de Deus, eu vou fazer mais. Eu vou contribuir mais. A gente dá 10% ao garçom e não reclama. E tem restaurante que cobra 13 ou mais, e a gente não reclama. Por que eu vou reclamar de ser fiel a Deus? Toma uma decisão nessa manhã, meu irmão, minha irmã. Você que está aqui, você que está me acompanhando pela internet, toma uma decisão de Deus, pela vontade de Deus. Não é por pressão, não, meu irmão. É por amor, por obediência. Eu vou crer. A Bíblia diz que eu posso fazer prova de Deus. É a Bíblia que diz: fazei prova de mim, diz o Senhor. E eu vou aceitar essa prova. Eu vou, em nome de Jesus, vou crer nas promessas do Senhor. Ore ao Senhor, fala para Deus. Fala para Deus. Não é compromisso com o pastor Tadeu, não. Não é com a junta de missões mundiais e nacionais, não. É com o Senhor. Com o Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração. Desperta no Senhor. Aviva no Senhor. E que possamos, em nome de Jesus, dobrar isso que já foi levantado, para a glória do Senhor. Não para nós, para a glória do Senhor.